Estou indo embora, porque homem não chora. A letra não sei, eu te deixar. Dá um close no rapaz. Ele mesmo, o Bruno Martão, que vocês não conheciam, sempre atrás das câmeras. Fazendo um ótimo nos abrilhantou. Quanto tempo, Brunão? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses no Evangelho Simples, está nos deixando. Virou empresário, aquela coisa toda, é outro nível, né? Faz propagandinha dele, é o RM. RM Produções. Não é Rick Martin, é RM Produções. Rick Martin. Nossa. Então, para quem não conhecia agora, este é Bruno Martão. Quer dar um salve aí, Bruno? E aí? Muito bom. O rapaz fala bastante. Muito. Rapaz fala muito, dá prazer, né? Nilson, figura carimbada e conhecida, como sempre. Vez, Não é. A gente vai pedir hoje para falar um pouco menos, né? Não, claro. Não, beleza. Hoje eu vou ofuscar o trabalho da cachorrista. Uma coisa que acaba com a amizade é a intimidade. Não, é verdade. Você começa a ganhar intimidade, você começa a falar o que você quer. Aí Mas você eu fala... não, falar a verdade, vou dizer que eu sou envergonhado, eu não vou aceitar isso aí. Eu vou ficar sendo mesmo. Está amarrado. Você pode perder a amizade comigo, que eu vou falar, eu vou. Muito boa. E do meu lado direito, não menos importante, a Tati do Léo. Tati do Léo. Aliás, escrito aqui embaixo, aqui, ó, Tati do Léo. Do Léo, isso aí. Que já participou com a gente, né? Participei do RIP 5. RIP Faz tempo 5. que eu não apareço por aqui, Então gente. volta aí, quem quiser relembrar a participação da Tati. RIP 5. Qual foi o tema, você lembra? Foi João. Foi João. Foi João, pronto, Claro. ótimo. Então amém que o Senhor tenha misericórdia de nós. Um abraço para você que nos acompanha aí na sua casa. Tamo junto, muito legal. Vamos continuar na jornada aqui de aprofundando no conhecimento bíblico. Hoje é João 13, então você abra. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já está o texto aí embaixo na descrição do vídeo, você não precisa nem abrir a Bíblia. João 13, de 1 até o 17, que é um texto conhecido, a gente vai desmistificar algumas coisas, vai entender por que algumas igrejas viajam na maionese, faz cerimônia de lava-pés. Ixi! Vai mexer no vespeiro, hein, Lucas? Ixi, a vida não. Mas é com amor, pessoal. Com amor, sempre com amor. Sempre com amor. Então tá bom, João 13, de 1 em diante. O nosso objetivo, então, é entender e mostrar que, independente da sua posição ou da sua responsabilidade que a gente tem, a gente precisa ter humildade e servir aos irmãos ao invés de esperar reconhecimento e honra. Profundo isso, hein? Boa. Servir aos irmãos, independente de quem você seja, e não esperar reconhecimento e honra. Às vezes você é um pastor aí, irmãozão, tá esperando demais, tá falando que tá esperando muito reconhecimento, irmão, não é por aí não. Pergunta para você, Tati, que é a varoa entre nós, dos trabalhos de casa, domésticos, qual é o que você menos gosta de fazer? Lavar louça. Lavar louça? Detesto. Mas lavar pés não tem problema. Não, pé Não, Esse é pra não a gente vai descobrir isso hoje. Você, Nilson? Do que eu menos gosto de fazer? Ou você não faz nada? Né? Não, eu até faço, cara. Eu não gosto de varrer casa, cara. Varrer, você não varrer gosta? não gosto, não. Lavar louça eu pego bem. Pega Lavar, bem? enxugar, tá mais varrendo. Brunão, você? Olha, eu faço muita coisa, Ah. mas lavar a louça não dá. É o pior. É o pior. Cara, eu não suporto, são poucas vezes que eu faço isso, mas às vezes a Mônica pede estender roupa. Estender roupa é um Nossa, serviço que é é ingrato muito também. chato estender roupa, cara. Muito. Muito chato. Bom, podemos ir embora já, amém? Foi Amém. muito bom estar com você. Bacana, né? Essa é Mas a a gente mensagem de faz. hoje. Reflexão. Reflexão. Se você não gosta de fazer, você passa a fazer e começa a E gostar. vocês vão entender porque a gente está falando disso logo mais para frente. Então vamos ler João 13, 1. Quem começa é o Bruno, o autor dos bordões aqui desse lugar. A voz rouca e adocicada foi ele que inventou. Então comece com a sua voz rouca e adocicada. João 13, 1, Bruno. Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Era um momento próximo da crucificação, a gente está chegando já no estudo da crucificação de Jesus. E aí está rolando a Páscoa. A Páscoa que comemora o quê, Tati? Você lembra qual é o significado da Páscoa? O que o povo judeu comemorava nessa época? Era a libertação do povo lá do Egito, quando estava escravo no Egito. E aí Jesus morre na Páscoa por quê, Nilson? Justamente para nos libertar. Exatamente, para Libertação. mostrar que Ele é a nossa libertação. Libertação dos nossos pecados, etc, etc. O Cordeiro que foi Cristo, Ele foi morto em nosso lugar.
É bonito esse final do versículo. Como é que tá aí, Bruno? No finalzinho? Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Bonito isso, né? Dizendo que Jesus ele foi até o final no cumprimento do propósito de Deus para a nossa salvação. Você, Tati, que está aberto aí, abre Hebreus 12, 2. Isso é muito legal, isso é muito bacana. O amou-os até o fim. O fim não é a morte, tá? O fim porque a morte não é o fim. É a morte física. Para a gente não é o fim, para Jesus menos ainda. Mas traz a ideia de não ter limite, né? Amor até o fim, com uma intensidade muito profunda. Isso é muito legal. Hebreus 12, 2. O que diz, Tati, Hebreus 12, 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha que legal. Foi até o final, foi até o limite da vergonha, da cruz, nos amou até o fim. E a gente reclamando de lavar a louça. Muito boa, Bruno. Você deveria ter participado antes. Olha que comentário fantástico aí. Pra quem falou que não ia falar nada. Pronto, semana que vem ele está de novo aí. Já está convidado. Versículo... Lázaro pode ficar no sarcófago mesmo. Lázaro, nosso amigo. O Demetrios, um abraço, cara. Versículo 2, Nilson. Vamos lá. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Cara, diabo pondo no coração dele, a gente crê que Judas ele abriu espaço para essa proposta do diabo. E a gente precisa ter essa sensibilidade para identificar as coisas que o inimigo nos propõe. Alguma vez você já percebeu que o diabo te levou a fazer alguma coisa? Não te fazer, mas te sugeriu alguma coisa, tá? Já foi tentado alguma vez na sua vida? Hoje você está falando? Tá falando agora. Você está falando já. Não, várias vezes a gente percebe isso. Hoje eu consigo, como se eu escutasse, assim, é bem claro, sabe aquela imagem do anjinho e diabinho? Tipo, vem aquela ideia ruinzinha, sabe? Uma vantagenzinha que você vai levar em alguma coisa, faz isso desse jeitinho, o jeitinho, né? Mas é instantâneo você ouvir uma outra voz falando, não é assim. Mas tem sempre. Mas é boa, isso é instantâneo. Aquele que crê, mesmo. O Espírito fala na hora, né? Em Mateus 26, Judas ele fica indignado, assim como outros discípulos também, com o desperdício do perfume, do vaso de alabastro lá, ele fica revoltado com isso. Talvez seja até o princípio desse mover do diabo aí no coração deles aí. Enfim. Tiago 1,15, Hebreus, Tiago na sequência. Vocês têm Hebreus ainda? Não, agora você não acha mais. Agora nunca mais eu acho. Jesus. Imagina o Tiago. Achei. Achou? Tiago 1,15 fala o quê, Tati? Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, deu à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, olha só, esse é o processo pelo qual o pecado atua na nossa vida se a gente deixar. O pecado de Judas, assim como os outros, né, pecados dele, o nosso, já vinha lá de trás até chegar à consumação e depois disso chega a morte. A consequência é essa. O versículo 3, Nilson, ainda para a Tati voltar lá para João, você no versículo 3? Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Olha só, cara, vamos ler de novo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. É muito legal isso porque a revelação que Jesus teve da própria missão, ela foi progressiva. Em Lucas 2,52, eu tenho quase certeza que é esse texto, se alguém quiser abrir, mas eu acho que é isso mesmo, o texto fala assim, que o menino crescia em graça, em conhecimento, em estatura, etc. Então Jesus não nasceu, Deus abriu mão da sua glória e veio como homem. Como homem, ele teve que aprender tudo, inclusive a própria missão, ele teve que entender. Então foi progressiva isso. Mas nesse momento aqui, a revelação já está completa. Jesus sabia de quem ele era, para onde ele vinha, para onde ele vai, etc, etc, o que a gente acabou de ler aí. Uma reflexão que o material traz nós também precisamos ter claro qual é o propósito de Deus em nossa vida. Amém, Nilson? Amém. Você já tem isso? Tem.
A proposta é que a gente tem que andar, ser obediente e tal. Legal. Eu gosto, o que você está falando está certíssimo, é quase que um chamado coletivo, mas Deus também tem um plano específico para o Nilson. É. Às vezes já está claro e às vezes não. Por exemplo, assim, Deus quer que eu abra uma clínica de recuperação. É um propósito específico. Eu não tenho esse chamado, por exemplo, eu, Lucas, não tenho, eu sei que eu não tenho esse chamado. Não, até porque se eu tiver, o primeiro cliente sou eu mesmo. Que é a pergunta para você que está em casa aí, por que você nasceu? Você mesmo, especificamente, por que você nasceu? Mas é bom salientar que você nasceu, mas não na sua escolha, né? Ah, eu nasci, eu nasci para ser tal coisa. Nós estamos falando aqui de trabalho do chamado de Deus. Do né? chamado de Deus, né? isso. Porque uma vez você Não é com ele, habilidade, né? não, uma vez você com ele, você vai fazer aquilo que é da vontade dele. Porque se for da vontade da gente, É porque existe uma coisa que é legal, assim, existe esse chamado coletivo de Deus, que é que a gente prega o evangelho, que a gente obedeça a palavra, etc, etc, etc. Mas também existe esse chamado específico de Deus para mim, para o Bruno. Qual é o chamado de Deus para você? Às vezes não está claro, o menino é novo. Ó, o menino não criado por vó. é menina. É menino. É bebeira. É menino. Meninão. Não, essa piada foi fora de lugar. Você tá assistindo Pânico, cara? Não. Eu tava passando na sala. Vamos seguir o texto aí. Aí, Deus tem um projeto para o Bruno, para a Tati, para mim, para você, específico. Pode ser abrir uma clínica, eu brinquei, abrir uma igreja na favela da Rocinha. É um chamado. Deus não me chamou para isso. Mas eu sei que tem gente que está sendo chamada para isso o tempo todo, para coisas que eu não vou fazer. Então é importante a gente definir. Se você já crê, se você já está nessa jornada com a gente há tanto tempo, você já crê, já entregou a sua vida para Ele, a sua vida está mudando, e você ainda não sabe qual é o chamado de Deus para você, você vai entender esse chamado a partir de intimidade. Então ore, clame, pergunte, conheça cada vez mais a Bíblia, Ele vai te conduzindo até a vontade dEle. Comigo foi assim. Eu fazia um monte de coisa que era boa, lícita, mas que não era o plano de Deus para mim. E aí Ele foi fechando porta, abrindo outra, fechando porta, abrindo outra, me empurrando algumas vezes só abrindo, esperando eu entrar. Enfim, Ele é fantástico. Aqui. E hoje eu estou aqui e o meu celular acabou de fechar. Versículo 4, Tati. João 13:4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos entender que isso é muito legal. Jesus, ele levantou da mesa, ele interrompe o seu jantar, estava jantando, ele interrompe para servir. Certo? Até agora, o lava-pés, a gente ainda não desconstruiu a ideia sua. Se você faz na sua igreja, eu entendo a sua limitação, mas não tem base bíblica para isso. Jesus, ele interrompe. Então, antes, vamos entender, ele se levantou para lavar o pé do pessoal. Uma reflexão, nós sempre temos a mesma disposição de interromper algo que nos dá prazer para servir alguém, Tati. Você que já foi e será líder de hippie. Conforto, você e o Léo. É confortável receber o irmão no dia que não era o hippie na sua casa, no dia que você tinha programado para sair no jantar com seu marido. Não. Você tem essa, não é conforto, mas você tem essa disposição? Como é que é no coração isso? Eu acho que essa disposição ela vai aparecendo conforme você vai entendendo o amor de Jesus e vai se aproximando para tentar ser como Ele, parecido com Ele. Então isso vai crescendo dentro de você. Da gente mesmo, isso nunca vai ser confortável. É só pelo amor que a gente recebe, que a gente tem capacidade de dar para alguém. Por isso que Jesus fala assim, por que você se gloria se tudo que você dá é porque você recebeu antes? Exatamente, porque realmente não vem da gente, não. É isso aí. Olha só, não sei se alguém de vocês sabem aqui, mas é legal a gente pontuar, a capa na Bíblia, ela é sinal do quê, Brunão? Quando você fala a Bíblia fala de capa, pode pedir ajuda para os universitários, você lembra? Sempre quando a Bíblia, quando o filho volta, o filho pródigo, ele volta, o pai dá a capa para ele. Era um sinal de honra, assim, alguma coisa de autoridade. De autoridade, essa é a palavra. Então, olha só, se tirou a vestimenta de cima, ele tirou a capa. Ele abriu mão da sua autoridade para servir. A marca, então, do discípulo de Jesus, do cristão, o símbolo, não é a autoridade, ou seja, a capa, mas o serviço. Vocês entenderam isso?
Pegue e marca o seu pastor aí embaixo. Arrumava o... Pode falar, meu ponto, diretor. Marca nos comentários aí o seu pastor. Mentira, não faça isso, não faça isso. Mas a marca, então, do cristão não é a autoridade. A marca, ainda que tenha autoridade de Cristo para fazer algumas coisas, a marca é o serviço, não a autoridade. Ao tirar a capa, ele se humilha para fazer algo que ninguém gosta de fazer. Que era lavar o pé, a gente vai entender isso. Ele despojar-se para servir. Eu não sei em que momento que mais para frente ele vai falar. 1 Pedro 5, você abre aí, Nilson, para a gente, porque a Tati abriu muitos textos, a sua vez de abrir. 1 Pedro 5, 2, ele fala do perfil do líder. Eu estou falando de... presta atenção. Eu estou falando de Jesus, o cara, o mestre, o homem, o Deus, ele mesmo. O grandão, como diz meu amigo o Luizinho, o cabeleireiro. Um beijo para ele, sempre assiste a gente. Ele fala assim, ô Lucas, tem que falar com o grandão. Tem que falar com o grandão. Eu acho fantástico isso. Como é que tá? Qual é o perfil do pastor, o Nilson? 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas por espontaneidade. Não por força. Não por força. Mas voluntariamente, algumas versões. Espontaneidade, segundo a vontade de Deus. O que mais? Nem por torpe ganância. O que é torpe ganância? Dinheiro. Nem por dinheiro, mas de boa vontade. Continue. Nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só, servindo Ou seja, de exemplo. Faça como se estivesse fazendo para Deus sem... E sabendo que ele vai cobrar isso. Continue o texto, não sei se está... Tá aqui. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Cara, para mim é isso aí. Toma conta direito do rebanho de Deus, porque quando aparecer o grandão, quando o sumo pastor aparecer... Ele vai cobrar. Ele vai falar, você fez isso, você pegou o dinheiro da criançada lá, das ovelhas, papapá. Eu peguei só um pouquinho e tal, não sei o quê, mas você fez o que o pai mandou? Não, então, filho, então você vai simplesmente perder a coroa da glória. E o rebanho é de Deus, né? O rebanho é de Deus, não é o seu rebanho. Cabeção, pastor Cabeção não é seu. A igreja não é sua. Você está roubando o rebanho de Deus, você está roubando a Deus? Eu não sei, uma confusão danada aí. Loucura. Versículos 5 e 6, Brunão. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Cara, olha só, deixa eu só voltar um pouquinho antes do Brunão continuar lendo isso aí. Vamos entender o seguinte, o que Jesus fez, ele não instituiu uma liturgia para a igreja. Lavar os pés era algo que era comum. Por isso que a gente começou falando dos afazeres de casa, domésticos. Porque lavar uma coisa comum, né? Era comum na época, as pessoas viajavam muito tempo a pé, chegavam com o pé sujo, então para comer eles iam lá se lavar. Quem é que lavava os pés? O mais simples daquele momento. Se fosse o servo, o escravo, fosse o irmão mais novo, seu irmão mais novo? Seria você. Se fosse o irmão mais novo, a pessoa com menos honra. O Dirceu não ia receber ninguém em casa com esse perfil. Falar, pai, vai de novo. A pessoa com menos honra era aquela pessoa que faria esse serviço. Quando Jesus vai fazer, ele vai fazer o serviço na casa com menos honra. Naquele contexto era lavar o pé. Se fosse hoje em dia, talvez seria limpar o cachorro, o quintal do cachorro. Ele vai fazer alguma coisa que ninguém gosta de fazer ou que é a posição menos honrosa para servir de exemplo. E aí cai nesse versículo que o Bruno leu. O Bruno vai ler de novo, por favor, Bruno. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Ok, Jesus foi lá e foi lavando e foi enxugando com a toalha. Olha o versículo 6 que é interessante. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Pergunta que eu faço para vocês e para vocês que estão em casa também nos assistindo. Se você fosse um dos discípulos que já tiveram o pé lavado, como você se sentiria com a atitude de Pedro? Porque está rolando assim, Jesus vai lá, lava o Bruno,
lava o negócio, lava o pé da Tati. Aí quando vai lavar, eu falo assim, você vai lavar o meu pé? Ah, não. Como é que você se sentiria? Você entendeu o que aconteceu ou não? Porque o que Pedro faz é dar a entender... Que ele tá tomando o lugar do... Não, que eu sou mais humilde que eles. Eles deixaram. Não, tá. É. Eu não vou deixar. Eles deixaram você lavar, mas eu... Não, eu sou muito mais maduro. Isso, Jesus, você não vai lavar meu pé, não. Como é que você se sentiria? Você fala assim, é como se você estivesse mostrando a sua vergonha, né? É como se você estivesse mostrando a vergonha do outro. Pedro, ele estaria envergonhando os discípulos que, diferente dele, deixaram Jesus lavar os pés. Passou uma imagem mais nobre de que não aceitaria que Jesus se humilhasse por ele. E isso é muito louco. Porque E Pedro... se fosse um servo, vamos no contexto normal, bíblico aí, que o mais humildezinho lá, Jesus, vamos imaginar, Jesus tivesse ficado no lugar dele, e aí o servo, o escravo lá, tal, todo mundo estava lá, e aí, né, ele ia lavar o pé de todo mundo. Aí o Pedro falou assim, não, Pode lavar, ô, lava lava aí. e lava direito. Corta a unha também. Talvez, corta a unha, né? Talvez faria isso, será que não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse Pedro aqui, cara, ele precisa falar com o pastor dele. Mas marca seu pastor aí, Pedrão. Cara, Mas muitas vezes a gente faz o mesmo, a gente quer parecer que é melhor do que os outros, que a gente é mais espiritual do que os outros. mais humilde. Mais alguma humilde. O coisa pessoal assim, todo do staff aqui, ó, do fundo das câmeras aí, o pessoal tudo assim, ó, já passou por isso já. né? Já compartilhou. Esse pessoal é tudo assim, santarrão. Mas não acontece com vocês já, assim, aquela ideia de eu vou orar um pouco mais alto para parecer mais espiritual. Levantar a No mão. meio da música, Levantar levanta a mão. Levanta a mão. Tá? É legal se for uma expressão Não, real. real e natural, né? É. Às vezes você olha, você vai num culto, você vê o irmão chorando, tal. Fala, puxa vida, o cara chora, eu não consigo chorar nem quando apanho. Segura aí. Isso. É. O nosso coordenador acabou de dar a dica aqui, que ele já fez, de sutilmente dizer, inclusive essa madrugada você estava orando, passei a madrugada orando. É exatamente isso. Você já orou de madrugada? Eu nunca, então, filho. Então se você cuida, perdeu. se cuidem. Se você acha melhor do que os outros, ainda que todos te neguem, eu porém jamais te negarei. Não é que Pedro não falou isso depois? É. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele tinha esse sentimento no coração dele de se sentir superior. Ele acreditava, inclusive, que era a pedra da igreja, que Jesus construiria a pedra sobre ele. Inclusive, rolou uma confusão hoje moderna aí sobre isso. Pedro, ele é meio esquisitinho, mas a gente também é igual Ele é Pedro. intenso, né? Ele Muito é. intenso. Ali cada um tinha um perfil diferente do outro, mas isso que é bacana, né, cara? É Isso- exatamente como nós isso aqui somos, é legal. né? E Jesus amou todo mundo lá. De forma absolutamente inexplicável. Né? Não dá pra entender. E Pedro, ele não entendia o que Jesus estava fazendo aqui, ele ficou boiando, ele não entendeu, ele não teve a compreensão que a gente está tendo hoje aqui, porque o Espírito está em nós Amém. e deixou escrito que era para a gente entender, e por isso ele questionou. Jesus não se amoldou à expectativa dos judeus, ele fez o serviço mais indigno da casa. Quem era o Messias que os judeus estavam esperando? Um cara violento, Top. com Poderoso, metralhadora, poderoso. com 12, Aham. o Rambo. O Rambo. E aí chega Jesus. Você entendeu a loucura? Então. Eles estão esperando alguém que vai libertar eles da escravidão, do domínio romano, e aparece Jesus, que nasce na manjedoura, que manda amar os inimigos, e que manda a outra face, etc. E que pior, foi lavar o pé da banheiro. galera. Lava o banheiro. Foi lavar o Não, e banheiro. uma coisa que eu tava comentando em casa com a minha esposa sobre isso aí. Todo Você mundo conversa com a esposa sobre Converso com Jesus? minha esposa Você é sobre Jesus, crente? Eu tô querendo. Isso é legal, cara. Você é tentando, cristão tô mesmo. tentando. Você é salva? Tô tentando. Não, Não, misericórdia. meu Deus, é brincadeira. Aí eu comentando com ela, porque todo mundo, quando mostra, você vê Face, aquela coisa toda, muita mensagem linda, maravilhosa, e às vezes parecem umas figuras de Jesus lá, né? Não sei onde que arrumaram aquilo lá. Um homem lindo, um cabelo bem legal. Naquela época já tinha cabeleireiro, porque o cabelo dele é tudo bacana. Já tinha Olho pontas olho azul, né? Jesus do olho azul, tal. E pelo que consta a história, não era nada disso. Ele era um homem extremamente pequeno, tal, e era um bem normalzão. Bem não era normalzão. top, não era top assim. Não era galã, não. Não era galã, não, né? É Cona, né? Não era, não. Não era Conan, não. Versículo Então, e todo mundo desculpa. esperando o cara, nem que você falou. Ele vai né? lavar banheiro. Ele foi fazer o serviço mais desonroso. Ele foi fazer o quê? Foi lavar o quintal do cachorro. Ele foi, sei lá, foi fazer alguma coisa assim. É revoltante pra gente,
revoltante mais ainda para os judeus, É, mas é o que Jesus está ensinando. mas é como a gente tem que ser, né? Uhum. Ser humilde como ele foi, porque ele tinha o poder. A gente não tem poder de nada. Quando pensa que tem um status aí, porque o cara, sou gerente do banco, grande coisa. Vai morrer e se não crer, vai pro inferno, do mesmo jeito. Sendo gerente do banco ou dono do banco. Eu sou líder do círculo de oração. Você sabe o que você está falando, mano? Meu deputado, esquece. Ele que era todo-poderoso não se colocou como todo-poderoso. Ele abriu mão. Abriu mão total. Que sendo Deus, não quis se manter Deus, mas se esvaziou. Status para ele significava absolutamente nada, graças a Deus. Muito legal. Isso, versículo 7, quem está na fila para ler? É a Tati? Vai lá, Eu. Tati. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Fica claro que Pedro não entendeu de fato nada do que ele está falando. O que é legal, cara, é que os pés, eles são o contato, e agora a gente vai a poesia nossa aqui. Na hermenêutica é a interpretação secundária do texto, que os pés são o contato com o mundo e precisam ser limpos com frequência. O que é o nosso contato com o mundo, o nosso pé, ele de vez em quando acaba, porque está no mundo, acaba se sujando no contexto deles lá. Isso acontece com a gente também. A gente precisa, aquilo que porventura no nosso dia a dia a gente esbarra alguma coisa, a gente precisa isso levar a Jesus para que Jesus trate isso também. Romanos 10,15 fala o quê, Brunão? Você vai abrir Romanos 10,15. Assim como Isaías 52 também, que formoso, não precisa abrir não, abrir, Bruno, leia. E como pregarão, se não forem enviados? E aí? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Então, por isso que corroborando aquilo que você falou, se a gente se sujeitar a não sujar os pés, eu não vou naquela comunidade pregar, não, eu não vou naqueles caras ali tudo humilde, tudo porcão ali, não vou. Aí você não vai, como que vai, aí entra um link com esse versículo. Como que a palavra vai chegar lá se você, não vou sujar meu pé, vou entrar naquele lugar sujo lá? A palavra não vai chegar. Entra e depois lava o pé. Depois Jesus lava. E aí, assim, o que a Tati falou que foi legal é que o Pedro, ele é muito intenso, né? Ele é muito intenso. E aí, versículo 8, Tati, você que está no gatilho aí? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Não é muito Pedro Nunca. isso? Isso é muita carinha. Nunca vai lavar meu pé. Mas daí Jesus fala o quê? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha, Opa! aí rolou uma Pedro canção. foi, Pedro, ele sabia que ao fazer isso, o mestre estava dando um exemplo e ele não estava disposto a fazer o mesmo. Se ele percebeu que o que Jesus estava fazendo era deixando o exemplo para eles, ele fala assim, não, porque depois eu vou ter que fazer isso, depois sou eu que vou ter que lavar o banheiro. Não faz isso não. Se a gente não deixar Jesus lavar as nossas sujeiras, não temos parte com ele, não é isso que ele falou? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se a gente não deixar Jesus tratar as nossas sujeiras, a gente não tem parte com ele. E eu sei que eu estou falando de coisa que te incomoda. Eu sei que estou falando de coisa que te irrita. Porque você já não queria nem ter mais essa sujeira em você, mas você ainda tem. E se Jesus não lavar, se você não deixar ele lavar, ele não vai ter parte com você. Uma reflexão do material é: estar sujo já é complicado, não querer ser limpo é pior ainda. É pior ainda. Isso é uma frase do Batata, tenho certeza. Eu tenho certeza que depois eu te... Só um parênteses aqui, irmão, não sei nem se o editor vai tirar isso. O material que a gente compartilha com você aqui é o material que 20 irmãos, líderes de hips como esse, a gente se reúne e discute o texto, os comentários são escritos, anotados, depois isso vira um material e isso a gente usa na nossa igreja. Aliás, você pode usar na sua igreja esse material também, manda um e-mail para a gente disponibiliza para você. E também a gente faz o hip virtual. É por isso que eu fiz esse comentário agora, porque esse comentário eu tenho certeza que é a cara do Batata, tenho certeza que foi ele que fez. É um líder Não, de hippie. que é um líder do hip. Para que vocês entendam. Exatamente. Estar sujo, até cuspir. Repetindo, estar sujo já é complicado, não querer ser limpo é pior ainda. E isso é verdade mesmo. Aí no versículo 9 entra a bipolaridade de Pedro. Mas você está atravessando, porque eu não vou entrar nele ainda. Escuta só. Antes ainda de eu ler. Não aguento, cara, eu não aguento. Se Pedro é bipolar, ele é político. Se Pedro é político, cara.
O interessante é que os discípulos também interromperam a festa, né, o jantar, para serem lavados por Jesus. E muitas vezes a gente precisa interromper os momentos, a nossa festa da nossa vida, a gente precisa estar disposto a servir, mas também a ser tratado. Às vezes não faz sentido a festa, a gente está sujo. Isso é uma boa questão. Eu pensei quando a gente leu isso aqui, tem uma outra coisa também que eu acho que é legal. Não adianta a pessoa reconhece que precisa ser lavada, reconhece a sujeira que ela precisa tirar da vida dela, mas saber que é Jesus que tem que lavar, porque ela não vai conseguir tirar sozinha. Isso é fundamental também. Às vezes ela sabe e na força, fala assim, não, eu mesmo vou resolver isso. Não vai resolver. Misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós. E aí o versículo 9, como o Nilson falou, aí é o cara, o louco, o sanguíneo. Versículo 9, Nilson. Tá. Diz-lhe Simão Pedro, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí o cara vai pro outro Aí extremo. o cara que não quer, agora eu sou pastor, agora a minha pergunta é como irmão que chegou hoje na igreja. O cara, 1 minuto atrás, ele não queria que lavasse nada. Não vai lavar nada não. Aí depois ele fala assim, não, mas então não vai lavar só o pé não, vai lavar tudo aí. É porque ele, de novo, ele quer destaque. Ele queria parecer santo para não lavar o pé. Já que Jesus falou que tem que lavar o pé, então me dá mais comunhão, mais parte com você. Me lava o pé, cabeça, lava o corpo, lava lavar tudo. o corpo inteiro, vai ficar mais santo ainda. Pedrão vai assim, de um lado pro outro, no extremo, assim. Aliás, se a gente não tomar cuidado, a gente fica muito assim, né? Se a gente não peca na entrada, a gente peca na saída. Tem um versículo popular aí que fala isso, né? Versículo 10, Brunão. Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Primeiro, aquele que foi lavado, quer dizer, aquele que foi salvo, né? Segundo a palavra, ele também precisa ter o cuidado do dia a dia, que é lavar o pé. Enquanto estiver no mundo, precisa continuar lavando o pé. Então, você que já foi salvo, você precisa ter essa asepsia diária, orando, lendo a Bíblia, confessando o pecado uns aos outros, para os irmãos mais velhos, para que vocês sejam continuem limpos, né? Continuem nessa jornada. Muitas vezes queremos cuidar sozinho das nossas sujeiras, que foi o que a Tati falou, sem levá-las a Cristo, por não ter que expor a nossa vergonha. Eu não sei você, cara, mas se você tem compreensão da sua sujeira e de quem Jesus é, tem algumas orações que ficam entaladas, assim. A gente não rasga o verbo na oração. E não que Jesus não saiba, ele já sabe, mas a gente fica fazendo de conta que ele não sabe. Você contorna. Rasga o verbo, cara. Aliás, deixa eu falar um negócio, faz um exercício aqui. Para agora. Dá um pause no vídeo agora. Você vai pausar o vídeo, vai ajoelhar no seu quarto e vai contar quem você é de verdade para Jesus, vai pedir ajuda para ele. Pode dar um pause aí. Mesmo ele sabendo de tudo. É hora de contar. Ele deu pausa, a gente pode continuar, né? Voltando então, que bom. É pra quem tá vendo. Que essa experiência seja não só hoje, mas constante, você que fez isso. O pessoal achou que eu estava brincando. Eu tô falando sério, pausa aí agora, cabeção. Tô esperando você pausar. Pausa aí, cara. Vamos lá, espero, vai lá, pausa. Voltando. Muitas vezes a gente quer se cuidar sozinho, como a gente falou, e isso não vai dar certo, a gente não quer expor a nossa vergonha. Importante entender que não adianta querer lavar os pés se ainda não se banhou. Que é importante, que Jesus falou, vocês já estão limpos, tem que lavar só o pé. Não adianta só lavar o pé se a gente ainda não tomou banho inteiro. Não adianta a gente querer resolver o problema de pecados se você ainda não é salvo. Nós eu quero largar o cigarro. Tá, mas se você não é salvo, não resolveu o problema ainda. Vai ser um ex-fumante. Isso, só vai ser um ex-fumante. Você tem que ser salvo e a partir daí os pés vão sendo lavados. Jesus vai ajudando nessa condição. Faz sentido isso, Tati? Faz. Na sua jornada religiosa antiga, que eu sei que você teve, assim como eu, você tentou muitas vezes lavar os pés sem estar salvo? Claro. Deixar de fazer algumas coisas assim, deixar de fazer as coisas, não porque desagradava a Deus, mas deixar de fazer por medo de ir para o inferno. Por medo de ir para o inferno é uma boa questão. Ou porque as pessoas reconhecem que você é alguém legal, né? Misericórdia. Então, olha só, santo é aquele que, apesar de estar sujo, busca a limpeza. Quando se suja, se vier a se sujar,
ele busca limpeza. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Uma curiosidade é que João é o único evangelista que frisa esse erro de Judas. É o que mais se ofende com essa questão, né? Isso que a gente leu agora, que vocês estão limpos, mas nem todos. Isso é só João que fala. Isso pesou muito para João, ele ficou mais ofendido com essa questão. Versículo 11, ô Nilson. Pois ele sabia que o estava traindo. Quem estava traindo? A sua versão faz assim? Fala traindo. A minha fala assim, pois ele sabia quem iria traí-lo. O meu fala quem era o traidor. Sim, muito bom. Continue. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então Jesus já sabia que Judas o trairia. Nós não cremos, deixa eu bater esse martelo junto aqui, que ele... Judas? Oi? Isso, sobre Judas. A gente não crê que que não tinha outro caminho para ele, que ele foi predestinado a ser o traidor. A gente crê que quando as profecias falam que Judas trairia, que tinha um que trairia, isso é pré-ciência e não pré-determinismo. Se você não entendeu, não tem problema. Mas é que Deus sabe antes o que vai acontecer, mas Ele não determina o que vai acontecer em algumas coisas. A gente crê assim. Se você não crê, manda um e-mail para a gente bate um papo aí legal e gostoso sobre isso. Versículo 12, quem que está na fila? Acho que é o Brunão, vai lá, Brunão. Ora, depois de lhe ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Continua. 13. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Cara, olha só, muitas coisas profundas aí. Primeiro que ele faz tudo e eu sou para mim meio assim... irônico de Jesus. Vocês entenderam o que eu fiz? Né? Ele faz tudo. Você entendeu mesmo o que eu fiz? Você entendeu a profundidade do que eu fiz? Eu acho legal do que Jesus fala. E aí ele fala assim, vocês me chamam mestre e senhor, versículo 13, e com razão, pois eu sou. Eu sou. Ele não deixou de ser mestre porque ele... Lavou o pé. Vamos Isso é dizer legal. assim, ele despojou do poder e rebaixou-se, vamos dizer Isso assim. Ele não deixou de ser... mestre. Que é exatamente isso, que foi, enfim, ele continua sendo mestre mesmo tendo serviço. Isso é muito legal que você falou. Também. O que é legal também é que humildade, a gente já falou talvez sobre isso aqui, não é negar talento, mas é reconhecer quem te deu talento. Mesma coisa assim, o Nilson canta maviosamente. Maviosamente é velho, hein? Maravilhoso. Só que não. Maviosa, mas faz de conta que você canta. Beleza. Aí eu chego e falo assim, Nilson, cara, você canta muito. Não. São seus... Imagina, só tanto, seus olhos, nem mestre. tanto, mestre, nem tanto. Acho que já falou sobre isso aqui já, né? Jesus, ele não nega, não, eu sou de fato quem eu sou. Eu só não preciso ser reconhecido por vocês por tudo isso. Isso é muito legal. Então, se você tem um talento que é dado por Deus, quando alguém te elogiar, seja honesto e diga assim, realmente, eu faço isso bem, mas glória a Jesus Glória a que Deus. me deu esse talento, talento, esse dom, etc. É. Legal? O que você faz bem, ô Tati? Lava o banheiro bem, De verdade? de verdade. Então, se alguém elogiar um banheiro lavado, você fala assim, realmente eu lavo o banheiro, Realmente foi. mas foi Jesus que me Mas foi fez. Jesus que me fez gostar de lavar banheiro e não a louça. E o fato dele ter lavado não muda a posição hierárquica, né? Ou seja, ele continua servo de Jesus e não passou a condição de senhor. Que teve o pé lavado, ele não virou senhor. Não, ele não tomou o lugar dele. Agora eu virei senhor Não é porque unção. Jesus me lavou, né? Muito bom. Não mudou nada a ordem das coisas. Versículo 14, 15 e 16, Nilson. 14. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns aos outros. Continue. 15. Porque eu vos deixei exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. 16. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Pronto. Olha só. Jesus, ao longo do ministério, ele ensinou muitas coisas para os discípulos, muitas coisas. Mas eu não sei vocês, eu acho que todo mundo faz isso, a gente sempre deixa o melhor para o final. Até quando está comendo um prato de comida, a melhor parte do bife, a batata frita, fica para o final. O melhor vinho do casamento ficou pra... Melhor isso, tudo isso. A gente sempre deixa para o final. É. No caso do vinho é diferente, porque na verdade eles estavam manguaçados e o cara falou assim, tem que botar o melhor no começo, porque a galera perceber lá. E aí, a melhor lição, vamos dizer assim, ou
A cereja do bolo? A cereja do bolo é servir. É o que Jesus mostra. Se ele deixa o ensino sobre servir para o final, é porque essa é a cereja do bolo, como você falou. É o nosso jeito de ser e de viver, é o serviço. E ele fala assim, o enviado não é maior do que o que enviou, porque o enviado é apóstolo. Ele está ensinando já os apóstolos. A palavra enviado significa apóstolo. Apóstolo enviado. Então é isso que ele está ensinando para aqueles que seriam enviados. E o último versículo 17, Tati? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Só seremos completamente felizes se não somente soubermos, mas praticarmos. Bem-aventurado e feliz. Presta atenção que é profundo. Você só será feliz se você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Jesus não disse que se curássemos enfermos, seríamos felizes. Jesus não disse que se ressuscitássemos mortos, seríamos felizes. Disse que se servirmos, seremos mais do que felizes. Louco esse ensino, né? Ele não disse que se a gente fizesse loucuras, a gente seria. Mas se a gente servisse, a gente vai ser mais do que feliz. O texto está ensinando. Conclusão, eu vou ler, como sempre leio. Precisamos estar dispostos a sair do nosso comodismo para agradar a Deus, servindo aos irmãos. Amém. Essa é a hora que você tem que falar amém, pessoal. Amém. Eu vou falando em frases, vocês vão falando Beleza. amém. Desculpa, pastor. Precisamos estar dispostos a sair do nosso comodismo para agradar a Deus, servindo aos irmãos. Amém. Se o Senhor servir, mas vale como oração também. Se o Senhor servir humildemente, se o Senhor serviu humildemente a raça humana, proporcionando salvação através da entrega total por amor, nós podemos nos negar e carregar os fardos uns dos outros, servindo com alegria aqueles a quem Jesus ama. Amém? Amém? Amém. Eu estou sem voz, porque eu já preguei 2 vezes hoje. Estou aqui e vou para mais uma daqui a pouco. Estou totalmente sem voz. De verdade sem voz. Se o cara não gostou de alguma coisa que a gente falou, se o cara não concorda ou se ele gostou, o que ele tem que fazer, Bruno Martão? Mandar um e-mail. Mandar um e-mail! Nossa. E ele vai mandar um e-mail para onde, Bruno? falecom@evangelhosimples.com.br. Pronto. Manda um e-mail, a gente vai responder. Vai tentar responder. Boas perguntas a gente responde até em vídeo. A gente grava uns vídeos, monta, bota lá e marca você. Gente, tamo junto, um abraço. Quer falar alguma coisa, Tati? Não, muito legal estar aqui, estudar a Bíblia com vocês. Sempre gostoso. Beleza. Comentários finais, não são? Muito bom estar aqui. Muito Puxa bom, vida, Brunão, muito, também? Último dia. Último dia, volte Nossa, sempre que caralho, quiser, para especial. trabalhar e para gravar também. Amém. Especial. Amém. Pô, nossa, cara. É muito legal. E você que está com a gente, tem que fazer o quê? O que tem que fazer? O coordenador tem que fazer o quê? Tem que se inscrever. O que mais? Clicar no gostei aí, porque isso melhora muito a nossa visualização aí no YouTube. Marca os amigos, compartilha, clica. Vai lá na nossa fanpage no Face, no Twitter, etc. Que mais? Entra no nosso site, Evangelho. Cara, ó, bagunça com a gente aí, porque o Evangelho tem que chegar a mais gente. Não Você tenha pode se vergonha. engajar, não tenha vergonha. Pode chegar. E se quiser participar com a gente um dia aqui, manda um e-mail que de repente você pega o avião e vem pra cá, a gente participa junto Isso aqui. é muito legal. Beleza, gente? Tamo junto, valeu, tchau! Tchau. Tchau.